Gente, estou muito animado. Todo final do ano a gente começa a buscar em Deus. Eu acredito que todo mundo no final do ano começa a meditar como foi 2025, como foi o último ano, o que Deus tem planejado para o ano seguinte. E todo ano a gente tem, a gente fica na expectativa, a gente busca como ministério, sondamos os nossos corações para ter uma direção de Deus daquilo que Ele tem planejado para 2026. E a gente fica nessa conexão com o nosso pastor Fragali lá do Rio. E ele compartilhou uma palavra hoje de manhã. Quem não assistiu, aconselho vocês a assistirem. Algumas coisas que ele falou foram tão poderosas e tão profundas que eu trouxe para compartilhar com a igreja também. Mas te convido a ouvir essa palavra também. A semana inteira, por diversas vezes. Até que tudo fique revelado no teu coração, não apenas como informação na sua mente, mas como uma revelação no seu coração, porque são palavras muito poderosas. E é isso que a gente vai ver hoje, isso que a gente vai falar hoje, sobre esse ano de 2026, o ano, nós estamos chamando de o ano, pedi para o JP colocar aí, de avanço, aprofundamento e intensidade. Há uns 3 anos atrás a gente sentiu uma direção de que o ano seria um ano de avanço também. E o Fragali estava falando hoje de manhã que avanço na verdade faz parte da vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus nunca param de avançar. Deus ele não para os planos dele de nos fazer avançar a cada dia das nossas vidas. Amém? Porque ele é um bom pai. Quem é pai aqui é o que você tem para o seu filho, é o que você quer para o seu filho, que seu filho avance, que seu filho cresça, amadureça e viva a melhor vida que ele pode viver. Então a gente sentiu muito forte no nosso coração que Deus está querendo falar ainda mais. Esse ano você vai continuar avançando. O que eu tenho para você são planos de continuar avançando. São planos para que você se aprofunde na palavra da verdade, na graça revelada em Jesus. A graça de Deus não é uma doutrina ou uma filosofia, a graça de Deus é Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus aqui na terra. Nós sentimos no nosso coração que nesse ano nós precisamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento da graça que é Jesus, do favor imerecido de Deus. E precisamos também viver de uma forma intensa no cumprimento do nosso chamado. Amém, gente? Olhando para 2025, eu consigo ver claramente que esse foi um ano de crescimento e expansão. No início do ano a gente teve uma visão de que esse ano seria um ano de crescimento e expansão. E esse crescimento e expansão foi uma alavanca para 2026, para tudo que a gente está para viver em 2026. Mas foi um ano de desafios, né? Se me perguntarem que marcou assim 2026, falando de forma carnal e com olhos naturais, o que marcou 2025, na verdade, foi um ano com rumores de guerra, foi um ano de perseguição, um ano de inseguranças, um ano de medo. Foi um ano, olhando de forma natural, foi um ano marcado por isso, guerras, conflitos políticos, conflitos entre países e uma constante sensação de que uma guerra está iminente. A gente sabe que isso tudo são sinais dos últimos tempos e isso não espanta a gente, porque a gente sabe que isso está para acontecer. Na verdade, a cada ano, segundo a palavra, isso vai se intensificar cada vez mais. Muitos se sentiram vulneráveis e seguros, mas mesmo diante de ondas contrárias, eu me lembro demais e me alegro em ter visto cada um de vocês fortalecidos, permanecendo e não retrocedendo. Que alegria! Vocês fizeram seu pastor muito feliz esse ano. Eu fiquei impressionado, apesar de um ano tenso que a gente passou. Eu me alegro muito em ter visto a nossa família da fé firme em fé, cara. Convicto no cuidado de Deus, convicto
que Deus é por nós, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos provê de todas as coisas. Fiquei muito feliz com isso. E no meio de toda essa confusão que o mundo viu em 2025, nós vimos a mão de Deus operando milagres. Quem pode confirmar isso? Nós vimos milagres e mais milagres em todas as áreas da nossa vida. E enquanto eu pensava sobre isso, eu fui lá no grupo de WhatsApp da igreja, nós temos um grupo de WhatsApp da igreja. E eu fui olhando nome por nome. E eu vi milagres acontecendo em 2025 em cada nome que eu li. Deus guardou os nossos empregos em meio a ondas de demissão em 2025. O mundo estava em crise e nós vimos inúmeros milagres de Deus guardar nossos empregos. Vimos milagres sobrenaturais de provisão financeira. Novas oportunidades de trabalho surgiram para muitos. Eu vou estar falando aqui milagre que eu vi na vida de todo mundo e conforme eu vou falando, vocês vão se identificar com isso. Eu tenho certeza, porque foram coisas que vocês viveram. E no meio de tanta guerra e confusão que a gente viu nesse ano, eu estou trazendo à memória de vocês tudo que vocês viveram. Todo o milagre que Jesus fez na vida de vocês. Empresas cresceram e prosperaram. Novos empreendimentos foram iniciados. Gente, tivemos membros da nossa igreja publicando livro. Daqui a pouco vai vir por aí. Membros da nossa igreja, um livro maravilhoso que eu tive o privilégio de ler antes de ser publicado, do nosso querido Alexandre Mesquita, acho que ele está viajando. Mas publicou um livro maravilhoso que eu quero incentivar muito vocês a lerem. Tivemos histórias de sucesso acadêmico. Tivemos formação de MBA, novas vidas sendo geradas, bebezinhos que estão por vir, nascimento de novos bebês, coisa mais linda, casamentos restaurados, renovação de votos matrimoniais, famílias restauradas e fortalecidas, pessoas cuidando mais da saúde, gente. Tivemos esse ano também. Avanço de processos importantes. Vistos sendo aprovados. Novos lares sendo conquistados. Pessoas viajando e conhecendo lugares novos. Cura de ansiedade, depressão e pânico. Glória a Deus por isso. Milagres de cura física. Vimos nossos familiares sendo curados e restaurados de forma milagrosa. Vimos dezenas de pessoas conhecendo genuinamente o coração de Jesus através das nossas pregações. Pessoas que por anos não quiseram entrar numa igreja e se entregaram por completo a Jesus. Isso é lindo demais. Pessoas que amamos tanto, voltando a fazer parte da nossa família espiritual. Tivemos 17 pessoas se batizando esse ano e vimos inúmeras ressurreições de sonhos e esperanças em muitos corações que estavam desanimados. No meio de um ano tão caótico que foi para o mundo, nós vimos tantos milagres e vimos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Diante disso tudo, nós vimos principalmente um crescimento espiritual gigantesco na vida de todos os membros da nossa igreja. Vimos fé sendo fortalecida, vimos convicções sendo firmadas, vimos pessoas aprendendo a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Afirmando que a palavra de Tiago 1 diz, em Tiago 1, versículo 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O sem lhes faltar coisa alguma é resultado de maturidade e integridade de cada um de vocês, cada um de nós.
Isso é maravilhoso. Eu e a Nanda, os pastores dessa igreja, líderes, nós nos sentimos muito, muito, muito honrados de poder ver o crescimento espiritual de cada um de vocês e tudo que vocês têm vivido com Jesus, tudo que vocês têm desfrutado na presença dele. Isso é maravilhoso. Eu também sei que, mesmo diante de tantos milagres, tivemos algumas portas que ainda não se abriram. Repito, ainda não se abriram. Que alguns sonhos ainda não se concretizaram. Por mais que a gente esteja convicto de que o nosso Deus, Ele ouve cada uma das nossas orações e que a palavra nos garante que em Cristo Jesus nós temos o sim para cada uma das promessas de Deus. Nossa maior alegria é ver que mesmo diante de algumas frustrações que tivemos sim esse ano, ninguém retrocedeu, ninguém abandonou a sua fé, ninguém desistiu de viver uma vida com Deus e ninguém perdeu a confiança nele. E eu tenho certeza de que cada desafio que nós enfrentamos nesse ano de 2025 foram sementes que cada um de nós plantamos num solo da graça, que vão frutificar em 2026. Você crê nisso? Salmos 126, 5 fala: aqueles que semeiam com lágrimas. Declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Se 2025 foi um ano difícil para você, um ano que você passou debaixo de oração com lágrimas, eu declaro essa promessa de Deus sobre a tua vida. É uma afirmação. Palavra de Deus te dizendo que com cantos de alegria você colherá. Posso ouvir um amém a isso? Cada uma das promessas, cada uma das suas orações, tudo aquilo que você esperou para 2025 que ainda não aconteceu, há uma promessa de Deus, uma afirmação de Deus te dizendo que com a alegria você colherá. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo a sua colheita. Isso é um fato sobre a tua vida. Amém? Isso é o que Deus tem sobre a tua vida. Isso é o que Deus tem para todos nós. 2 Coríntios 1:20 fala: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Cristo Jesus, está o sim. Quem é que está em Cristo Jesus? Cada promessa de Deus descrita na palavra em Cristo Jesus, porque você está em Cristo Jesus, Deus já declarou sim para você, para cada uma das promessas que Ele fez na palavra dEle, porque você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem o sim para cada uma dessas promessas. Por isso também, por meio dEle, é o amém, né, pastora? Acabou de falar amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio, nós declaramos amém, Pai. Amém. Que assim seja para cada uma das promessas de Deus. Cada uma dessas promessas nas nossas vidas mostram o quanto que o nosso Deus, Ele quer que a gente avance. O quanto que o nosso Deus, Ele quer que a gente prospere. Quanto que o nosso Deus, Ele quer que a gente viva uma vida plena. Cada uma das promessas dEle nos mostram isso. Por que Deus ia querer que a gente vivesse em falência, doente, arrasado, na pior? Por que Ele fez tantas promessas se era essa a vontade dEle, que a gente vivesse dessa forma? As promessas dEle nos garantem que é o desejo dEle que a gente avance e vive uma vida plena. Faz sentido isso para você? Eu vou começar agora aqui a declarar sobre a tua vida, cada uma das promessas de Deus, para cada área da tua vida. Se você quiser anotar isso, para você ter guardado com você durante esse ano de 2026, acho importante, porque são as promessas de Deus, no qual eu e você estamos firmados. A nossa vida está firmada nessas promessas, para cada área das nossas vidas. Deus, Ele tem promessas de te fazer prosperar todos os dias da sua vida. Jeremias 29:11 fala: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo.
planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Posso ouvir um amém? Salmos 23, 6 diz: felicidade e bênçãos me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 35, 27. Exultem e se alegrem os que têm prazer na minha justiça. Cantem de alegria e se alegrem dizendo: grande é o Senhor, que se alegra com a prosperidade do seu servo. Se ele se alegra com a prosperidade do seu servo, quanto mais ele vai se alegrar com a prosperidade dos seus filhos. Deuteronômio 28, 11 fala: o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre. Claro, novos bebês vindo, em nome de Jesus. Sonhos sendo realizados, pais com sonhos. Já estou declarando pais que têm sonhos de ser pais, declarando frutos saudáveis do teu ventre, em nome de Jesus. Nas muitas crias do teu rebanho e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nessa terra em que o Eterno, sobre juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Tudo o que você fizer é promessa de Deus, que está abençoado por Ele. Você emprestará a muita gente, porém não tomarás emprestado. Isso é a promessa de Deus, amém, gente? Chega de pegar dinheiro emprestado com o banco. Chega de pegar dinheiro emprestado com os outros. Declara em nome de Jesus, 2026, nós seremos como bancos para muita gente. Porém, não emprestaremos, nós daremos. Amém? Porque Deus vai abundar tanto na nossa vida. Esse é o plano dele para a nossa vida, cara. O mundo precisa que a gente prospere. As pessoas estão famintas, as pessoas precisam de ajuda. E é dessa casa, da casa de Deus, onde o reino de Deus está sobre nós, que flui vida para todo mundo. É importante que nós, filhos, venhamos a prosperar. Deus, Ele já te deu saúde plena para todos os dias da sua vida. Se você está com qualquer sintoma no seu corpo físico agora, ou na sua alma, qualquer sintomas que não vem da parte de Deus, declara em nome de Jesus essas promessas se tornando verdade absoluta na tua vida agora. Que você receba no teu corpo físico, na sua alma, aquilo que Deus já declarou sobre você, em nome de Jesus. Provérbios 4, 20 e 22 fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos para os meus ditos. Não se apartem dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Salmos 103, 2 e 3. Ó minha alma, louve o Senhor e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Amém? 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados em nome de Jesus. Nós fomos curados em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus, todos nós saímos daqui com saúde plena nessa noite. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Deus, Ele já te capacitou a viver plenitude em seus relacionamentos, de ter relacionamentos restaurados e novos relacionamentos também para os solteiros de plantão. Aleluia, aleluia. Cara, Deus tem promessa de relacionamento para cada um de nós, amém? Deus, Ele se alegra, Ele criou homem e mulher para viverem juntos, cara. Casais para viverem juntos, pessoas para viverem juntos, amém? Colossenses 1, 27 fala: e eles
A eles, Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é a completa transformação do nosso ser. Cristo em nós é o que gera vida, que muda nosso caráter e que nos torna pessoas melhores. Em muitos relacionamentos, seja relacionamento de um casal, ou seja em relacionamento entre amigos, nosso antigo eu esperava que o outro mudasse, mas em Cristo Jesus habitando em nós, é a esperança da glória, é a esperança de novos relacionamentos, é a esperança de relacionamentos restaurados. Posso ouvir um amém a isso? Amém. Nós somos crentes maduros e nós não esperamos a mudança do próximo, nós somos a mudança, amém? O nosso novo eu, o nosso novo ser é que muda o ambiente, é que muda as pessoas, é que inspira as pessoas a serem pessoas melhores. A bondade de Deus e o caráter de Jesus que flui de nós é que constrange as outras pessoas. Você se torna uma pessoa tão sensacional que aquela pessoa que te persegue não tem nem mais coragem de fazer mal a você. Amém? Isso é verdade, cara. Isso é um fato. A glória de Deus incomoda as pessoas que estão, de certa forma, tentando mal sobre a tua vida. Isso muda tudo. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. Não é suportar. Ai, que saco, lá vem o Arthur. Não. Eu amo o Arthur. Só estava brincando. Pelo amor de Deus, gente. Mas é suporte de dar suporte, gente. Amém? Vamos suportar uns aos outros, o que a palavra está falando. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está abalado com as lutas da vida, que nós sejamos suporte para essas pessoas. Amém? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra alguém. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Hoje em dia a gente não perdoa como era na antiga aliança para a gente ser perdoado. A oração do Pai Nosso que Jesus fez, passando para os judeus, antes dele ter morrido por nós, foi: Pai, perdoa para que você seja perdoado. Em Cristo Jesus nós recebemos o perdão pleno. Por isso agora Paulo fala: perdoem porque vocês já foram perdoados. Gente, a gente não tem direito de não perdoar alguém, porque nós fomos plenamente perdoados. Enquanto merecíamos morte eterna, recebemos vida eterna em Cristo Jesus. Que isso seja um grande incentivo para a gente perdoar, amém? E para os solteiros, Isaías 34, 16 fala: procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par. Aleluia, Jesus. Porque a boca do Senhor o ordenou. E olha só, gente, vamos cancelar a conta de relacionamento aí em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus aqui agora, ó. E o seu espírito mesmo as ajuntarás. Amém? O próprio Deus vai juntar, vai trazer a tua costela perdida. Aleluia. Olha quantas promessas, gente, para 2026, para todos os anos da nossa vida. Deus, ele tem promessas de te guardar e te livrar de todo o mal todos os dias da sua vida. Salmos 34, 5. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que temem e os livra.
Vou repetir isso. Toda vez que você sair de casa, que você se lembre que o anjo do Senhor, ele te cerca com proteção e te livra de todo mal. Aleluia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Isaías 41:13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Amém? Aleluia. Salmos 27:1. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Posso ouvir um amém a isso, gente? Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver em sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá em seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Amém? Você consegue sentir paz ouvindo isso? Independente do que está por vir em 2026, você consegue sentir paz ouvindo isso? Isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem paz para nós todos os dias da nossa vida. O próprio Jesus falou em João 14:27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que não faz sentido nenhum, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Quantas promessas? Promessas para todas as áreas da nossa vida. Promessa para a nossa família, promessa de prosperidade, promessas de relacionamento, promessas de saúde, promessas de paz, promessas de proteção. Todas as áreas da sua vida existem promessas de Deus para todos os dias da tua vida. Não é só para 2026, mas para todos os dias da sua vida. Por isso que a gente vê que 2026 vai ser mais um ano onde iremos avançar. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Faz sentido isso, gente? Diante de tantas promessas, vocês conseguem concordar que não tem como Deus não querer que a gente avance? É da vontade dele que a gente avance, que a gente continue crescendo, sendo luz, sendo esperança para as pessoas aí fora, que elas possam ver através das nossas vidas o Deus maravilhoso que nós temos. Amém, gente? Mas mesmo com tantas promessas, ainda existem 3 inimigos que lutam contra a gente para que a gente deixe de desfrutar dessas promessas. E o primeiro inimigo que luta contra é a incredulidade, gente. São palavras que saíram de Deus, que inspiraram homens a escrever isso num livro eterno, para que a gente possa ler e reler e firmar nosso coração nessas palavras. Mas se a gente escuta essas palavras como mera informação, poxa, é tão bonito aquilo que o rei falou, né? Nossa, achei lindo. De nada serviu, gente. De nada serviu. Essas palavras, essas promessas, elas precisam ser uma convicção no nosso coração.
Enquanto ainda vivemos com os nossos olhos fixos nas circunstâncias, ao invés de firmar nossos olhos nas palavras e na promessa de Deus, nós ainda estaremos deixando de desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Quem já ouviu a história do povo de Israel sendo liberto do Egito, do faraó? Todo mundo já ouviu essa história? JP lá atrás. Quem mais? Opa, tá crescendo. Mais alguém ouviu essa história? Cara, Deus pegou o povo de Israel, que vivia como escravo no deserto, tirou esse povo das mãos do faraó e levou esse povo a caminho de uma terra que manava leite e mel. Esse mesmo povo ficou nesse caminho por 40 anos, um caminho que, se eu não me engano, deveria ser de 10 dias, uma semana. 40 anos, por causa de quê? Incredulidade. Já parou para pensar que Deus ele fez um milagre lindo na tua vida em te trazer para cá? Não só em te trazer para cá, ou a vida que está te proporcionando aqui, se você nasceu aqui. Tantos milagres que Deus fez na tua vida. A gente acabou de ler uma lista de milagres que Deus fez na vida de cada um de vocês. Imagina a gente ficando estagnado aí. Foi muito bom tudo que Deus fez, mas agora está muito difícil, Senhor. Olha esse governo. Ô Jesus, né? Tem gente que coloca confiança no governo, ao invés de colocar confiança na palavra e nas promessas de Deus. Que a gente não seja como o povo que ficou 40 anos no deserto. Vocês sabiam que 100% daquele povo que Deus tirou do Egito, aquele povo que foi liberto das mãos do faraó, 100% deles morreram antes de chegar na terra prometida. Somente a geração que foi nascendo enquanto eles caminhavam que conseguiram entrar na terra prometida. Que a gente não morra na praia. Amém, gente? 2026 vai ser um ano de conquistas, porque a gente vai ficar firmado em fé. E cada uma dessas promessas que a gente leu serão as verdades absolutas da nossa vida. Amém? Segundo e terceiro inimigo que nos impede de viver essas promessas de Deus em nossas vidas está escrito em Hebreus 12, do 1 e 2 da parte B. Fala, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele fala sobre essa grande nuvem de multidão, essa grande multidão de testemunhas. Ele está falando aqui, o escritor aos Hebreus, ele está falando dos heróis da fé, que ele menciona no capítulo 11. Fala uma lista dos heróis da fé na palavra e tantos exemplos que nos inspiram até hoje, de homens de fé que perseveraram em fé e viveram os milagres de Deus. E ele continua dizendo sobre essas duas coisas, esses dois inimigos que nos atrasam ou que nos paralisam, que é o peso e o pecado. O pecado todo mundo sabe, gente. O Faragalho até brincou hoje falando, não é possível que alguém venha para mim e fale, ai pastor, eu adulterei, eu não sabia que era pecado. Nós sabemos o que a gente faz de errado. E toda vez que a gente continua persistindo, gente, não tem para onde correr. Aquilo que a gente faz, que a gente sabe que está errado, isso atrasa a nossa vida, cara. Não tem para onde a gente correr. A gente precisa entender que o amor de Deus por nós, ele é imutável. Amém? É o favor imerecido. Deus nos salvou sem merecer, porque Ele nos ama incondicionalmente. Porque Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos salvou sem merecer. Amém? E isso não muda. Porém, aquilo que nós fazemos aqui na terra influencia a nossa vida e nos atrasa o plano de Deus para nossas vidas. Amém? O pecado, a gente sabe aquilo que a gente faz que está errado. O peso que a palavra fala, está falando sobre mágoa, ressentimento, ódio, ira, falta de perdão, ansiedade por coisas que estão por vir e principalmente o desconhecimento da palavra.
O desconhecimento da palavra é um peso. Quando a gente não conhece a palavra, a gente fica se arrastando em coisas que poderiam ser resolvidas de forma tão simples na nossa vida. Amém, gente? Aqui entra o aprofundamento da palavra. É nesse momento que a gente precisa se aprofundar na palavra. A falta de conhecimento da palavra gera misticismo. Água santa, pedra santa. Jesus é santo, cara. Pelo amor de Deus. Amém? A nossa fé ela precisa estar inteiramente em Jesus. Não tem objeto santo, não tem... Ele é santo. Foi Ele que morreu por nós, Ele que nos deu vida. Amém? Jesus é a nossa fonte de vida. E a nossa fé ela precisa estar inteiramente firmada nele. O desconhecimento da palavra gera falsas concepções espirituais e também a incredulidade. Falso conhecimento ou a falta de conhecimento na palavra nos faz colocar nossos olhos nas circunstâncias. Está fazendo sentido isso, gente, para vocês? Tudo isso é um peso e retarda e paralisa a gente. Já em Efésios, o apóstolo Paulo ele mostra claramente o que é esse aprofundamento que a gente está falando que é necessário para 2026. Efésios 1, 16 ao 23 diz o seguinte: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Eu já tive conversas com muitos pastores, super bem intencionados, que têm um conhecimento vasto da palavra de Deus, mas não tiveram a revelação do coração e da vontade de Deus. Ainda misturam a visão de como Deus se comportava antes do sacrifício de Jesus com o Deus que satisfez o salário do pecado no sacrifício de Jesus. Ainda misturam isso e ainda não tiveram o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Peço, versículo 18, que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Para que nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus? Para quê? A própria palavra explica isso. Para que nós conheçamos a esperança, se puder colocar aí de novo, JP, para que a gente conheça a esperança para a qual Ele nos chamou. E não é um chamado a desespero, é um chamado à esperança. O pleno conhecimento e revelação de Jesus nos conduz a viver uma vida de esperança, porque sabemos quem Ele é. Eu olho para a cruz, eu vejo qual é a vontade de Deus para a minha vida, amém, gente? Pleno conhecimento e revelação, sabedoria e revelação no nosso espírito, que nos gera esperança. As riquezas, por que a gente precisa saber disso?
que a gente precisa ter espírito de sabedoria e de revelação para que a gente possa conhecer as riquezas da gloriosa herança, que temos entre os santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação e eficácia desse poder. E Paulo explica no versículo 20, falando, esse poder, ele exerceu em Cristo Jesus, no seu corpo mortal, contrariando toda a biologia dessa terra, ressuscitando dos mortos e fazendo subir corporalmente, contrariando todas as leis da física, assentando-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, repito, todo governo. Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, a qual nós chamamos de nosso Senhor, Ele está assentado nas regiões celestiais, acima de todo governo, e nós estamos assentados com Ele, amém? Acima de toda autoridade, todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Church, não importa quem está no governo, nunca importou. Não importa como está a economia do país, não importa anúncios de guerra, nada disso importa. O nosso Deus, Ele continua reinando sobre as nossas vidas. Pode ter escassez do que for na terra, nós sempre teremos provisão da parte de Deus. Você crê nisso? Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu essas palavras poderosas de encorajamento para a igreja de Éfeso, ele também escreveu em Romanos 8 sobre uma realidade pesada que nós vimos nesse ano de 2025. Romanos 8:35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mesmo com toda essa perseguição que Paulo passou, com a reprovação raivosa dos religiosos judeus e também de muitos que se diziam cristãos, o apóstolo Paulo, ele ainda assim, com toda essa perseguição, com tudo que ele sofreu, ele ainda realizou 3 grandes viagens missionárias, muitas vezes indo em estradas perigosas, a pé, no lombo de jumentos, no lombo de camelos. Ele atravessou o mar em barcos capenga, sofreu naufrágio, e ainda assim ele permaneceu, desde a conversão de Paulo até a conversão de todos os apóstolos. Nenhum deles viveu uma vida tranquila e todos morreram como mártires. Mas enquanto lhes havia um sopro de vida, foram intensos no seu propósito de evangelizar, porque encaravam a questão da salvação como uma questão crucial para a humanidade, a mais importante de todo o universo, justamente porque envolvia a eternidade. E esse é outro ponto que a gente precisa ter em nossos corações para 2026, viver essa mesma intensidade que Paulo viveu, entendendo que a salvação é a maior mensagem que a gente pode proclamar nesse mundo, que as pessoas estão desesperadas para ouvir isso. Foi essa intensidade que fez o cristianismo se espalhar de modo a se tornar a maior religião da face da terra. É quando a igreja se torna intensa, é quando a paixão por Cristo e a sua causa se torna intensa, que ela se torna realmente relevante aqui nessa terra. E mesmo diante de tudo que o apóstolo Paulo passou, ele termina o capítulo 8 de Romanos dizendo: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Em 2026, a situação do mundo pode até piorar, gente. E a gente sabe que a gente está vivendo sinais dos últimos tempos e a probabilidade disso acontecer é grande. Do que a gente viu em 2025 ser só sinais do que pode acontecer em 2026. Mas na dimensão do reino de Deus, nada faltará. Posso ouvir um amém a isso? Aqueles que depositaram a sua confiança integral no poder de Deus, que é capaz de nos perseverar mesmo estando nós em uma fornalha ardente, assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que chegaram a ser lançados numa fornalha ardente. Eles saíram de lá, as roupas deles nem cheiro de fumaça tinha. Esse é o nosso Deus. Não importa o que esse mundo pode passar, não importa o que a gente possa vir a enfrentar em 2026, não importa as notícias que a gente pode ouvir nos jornais sobre 2026, o mesmo Deus que preservou 3 jovens dentro de uma fornalha em chamas é o mesmo Deus que guarda as nossas vidas. É o mesmo Deus que vai nos proteger em 2026. É o mesmo Deus que vai nos fazer prosperar. É o mesmo Deus que continua nos abençoando. É o mesmo Deus que vai nos fazer avançar em todas as áreas das nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus por isso, gente? Que alegria da gente ter um Deus que a única coisa que Ele espera de nós é que a gente creia no sacrifício do Filho dele por nós, que a gente creia na obra consumada de Jesus, que a gente creia em tudo aquilo que Ele fez por nós e em nós, que nós creiamos em quem Ele nos tornou e que a gente viva a vida que Ele tem pra gente. É isso que nosso Deus espera de nós em 2026, para que a gente possa viver um ano de avanço, que a gente continue se aprofundando na palavra da graça e da fé, no conhecimento, na revelação de quem Jesus realmente é, e que a gente permaneça sendo intenso na proclamação do Evangelho. Aleluia. 2026 nós sejamos intensos, nos aprofundando, lançando raízes profundas e sólidas no entendimento da graça e da fé. E Deus, através da fidelidade à sua palavra, da ação do Espírito Santo, não pelos nossos esforços, mas pelo poder dele que atua em nós, fará com que a gente avance em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas e dos nossos ministérios. Amém, gente? Isso te deixa feliz? Isso te deixa empolgado para esse novo ano? Isso fez sentido para você? Te convido em nome de Jesus a ouvir e ouvir e ouvir até descer uma gota de sangue do teu ouvido, como um sinal de que tu ouviu bastante essas palavras, que a palavra de Deus, que as promessas dele fiquem gravadas no teu coração, que a gente possa viver cada um dos planos dele para as nossas vidas em 2026. Amém, gente? Vai ser demais. No próximo domingo a gente vai falar sobre como a gente pode viver isso na prática. Como que a gente consegue pegar todas essas promessas, trazer isso para a nossa realidade, ter essa revelação profunda no nosso coração, de fato colocar isso em prática, para a gente conseguir viver esses planos de Deus para as nossas vidas. Vamos junto nessa? Esse ano foi um lindo exemplo de que mesmo diante de tanta dificuldade, o povo de Deus continua avançando. E se esse ano foi surpreendente, 2026 vai ser ainda mais. Vocês creem nisso? Cara, não é uma palavra assim, motivacional. Não sou coach, gente, em nome de Jesus. É a vida que a palavra de Deus gera em nós. Amém? A palavra de Deus é viva e gera vida em nós, para que a gente possa brilhar a glória de Jesus aqui nessa terra. Amém, church?